Eu quero estender o meu cordial bom dia a todos vocês que estão aqui na igreja e a vocês também que estão aí, um dia assistirão a minha mensagem também. Hoje nós vamos falar de um assunto que é o mais importante assunto a se tratar. Qual seria esse assunto? O mais importante. Irmão, nós sabemos que nós estamos vendo acontecer os últimos sinais da volta de Jesus. Tudo, se não houver um reviravolta, no mundo, o mundo não vai durar muito tempo mais. Mas o que é mais importante do que saber os sinais da volta de Jesus, irmãos? Sabe qual é o mais importante? É estar preparado para esse dia. Que adianta sabermos que quando Jesus voltar, suponhamos que soubéssemos que dia e a hora da volta de Jesus. Que vantagem teríamos se nós não estivéssemos preparados? E foi por isso que Jesus não deu o dia nem a hora. Porque ele disse, estejai-vos apercebidos. Nós vamos ler nós vamos nos manter em Mateus capítulo 25. Marque na Bíblia de vocês aí. Mateus capítulo 25. E eu quero destacar, para iniciar aqui, o verso 13, que disse Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E isso aqui, irmãos, não é falando de volta de Jesus, nas nuvens do céu. E sim, que dia e que hora a porta da graça vai se fechar. Nós não sabemos de ninguém vai ficar sabendo o dia e a hora em que a porta da graça se fechar. Mas Jesus disse o que mesmo? Estejais apercebidos, vigiai. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, irmãos, eu quero fazer uma observação. Entre os adventistas, existem algumas pessoas que não creem muito nos livros de Ellen White. Até mesmo criticam pessoas que falam de Ellen White. Você sabia que tem pastor adventista que não crê em Ellen White? Tem pastor adventista que não crê em Ellen White. Eu quero ler 2 textos com vocês aqui na Bíblia. Vamos lá? Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Vamos ler? Todo mundo vai ler esse texto. Apocalipse 12, o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O que é a mulher mesmo? Igreja. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui a Bíblia está dizendo que Satanás está irado contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse capítulo 19, vamos lá? Apocalipse 19, o verso 10. Apocalipse 19, o verso 10 diz o seguinte: eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o que mesmo? O espírito de profecia. O Apocalipse, o próprio Jesus está dizendo o seguinte: a igreja que estará preparada para a volta de Jesus, ela tem 2 características. Guarda os mandamentos de Deus e crê mesmo no quê? No espírito de profecia. Irmãos, por favor, se tiver, não sei se tem, mas se tiver alguém em nosso meio, e você que está me assistindo um dia, se você por acaso não acredita em Ellen White, que é uma profetisa, tome cuidado. Provavelmente não conhece, não lê os livros dela, porque se lesse, não tinha essa dúvida. Não tinha essa dúvida. Não pense que você será um dos salvos desacreditando do espírito de profecia. Não acredite, não pense que você será salvo transgredindo os mandamentos de Deus.
Não se iludam. A mensagem de hoje, irmãos, ela não é boazinha de assistir. Mas ela é uma mensagem de salvação. É pessimista, digamos assim. Mas é uma mensagem que salva. É parecido com a mensagem de Jonas. Jesus não mandou Jonas ir para Nínive dizer para ele que Deus é bonzinho e vai perdoar vocês e vai salvar vocês. A mensagem lá era dura. Vocês conhecem a mensagem. Irmãos, Deus sempre teve os profetas seus que davam mensagem específica para um tempo específico. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, os últimos dias da história da Terra, Deus também tem um profeta, uma profetisa, com uma mensagem específica para esse tempo específico, os dias finais. Dito isto, capítulo 25 de Mateus, o verso de 1 a 13, nós não vamos ler, muito conhecido. Lá fala sobre as 10 virgens. Diz que o reino dos céus é igual a 10 virgens. E, irmãos, virgindade ou mulher pura significa igreja pura. Diz aqui a Bíblia, o próprio Jesus contando, que o reino dos céus é uma igreja pura. É como uma igreja pura. Irmãos, nada de hipocrisia. Essas 10 virgens que representam a igreja de Deus dos últimos dias é uma igreja pura. Nada de confusão teológica. Nada de hipocrisia. Nada de legalismo. Nada de mundanismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma igreja que não é hipócrita, que é pura. É dessa igreja que eu estou falando. É dessa igreja que nós estamos falando, irmãos. É dessa igreja que nós vamos falar. Deus não está considerando os hipócritas, não. Deus não está considerando aqueles que vêm na igreja porque o irmão veio, porque o marido veio, porque a mulher veio. Deus não está considerando aqui as pessoas que vêm porque o namorado veio ou porque está querendo arrumar namorada na igreja. Deus está dizendo o seguinte: a minha igreja, eu estou falando dessa igreja pura, que não é hipócrita, tem verdadeira vontade de se salvar. Está fazendo de tudo para se salvar. Essa igreja é pura. Essa igreja também diz mais o quê? As 10 virgens, o que elas tinham? Elas tinham a lâmpada. Elas tinham a lâmpada. A lâmpada significa o que mesmo? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, resumindo tudo, o mais importante da palavra de Deus é o que mesmo? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Não é isso? Mas vamos ficar aqui com a palavra de Deus, a Bíblia. Não só a Bíblia, mas também os escritos do Espírito de profecia, irmão. O Espírito de profecia está incluso, sim, na palavra de Deus. Tá bom? Uma outra coisa que aquela igreja tinha, aquelas virgens tinham, nós não vamos falar de todas elas aqui. Tinha uma coisa também, elas tinham o que mesmo? Azeite nas lâmpadas. Todas tinham azeite na lâmpada? Todas tinham azeite na lâmpada. Jesus, então vou repetir aqui novamente. Jesus disse o seguinte: a minha igreja é uma igreja pura. A minha igreja, ela tem a palavra de Deus. Ela tem Jesus Cristo no coração. A minha igreja tem o Espírito Santo, que é o símbolo do azeite. E uma outra coisa, irmãos, ter o Espírito Santo é ter comunhão com Deus. Deus não é, o Espírito Santo não é Deus, e ele disse que ele virá e fará morada em nós. Ter o Espírito Santo, ou, vou repetir aqui, a igreja tem a Bíblia, a igreja tem o Espírito Santo, ou seja, tem a comunhão com Deus, mas aconteceu algo com elas. Todas, o que aconteceu com todas elas? O verso 5 diz: mas o noivo tardou. Tardando o noivo, tosquenejaram todas. Sabe, cambalearam de sono, todas dormiram. Irmãos, dormir significa estar desapercebido, indiferente, absorto com as coisas do mundo. Esse é um dos significados de estar dormindo.
A igreja pura, que tem a Bíblia, que tem o Espírito Santo, ela está o que mesmo? Dormindo. Preocupada com as coisas deste mundo. Desapercebida. Indiferente. Dormir também significa uma outra coisa, irmãos. Dormir também significa segurança, tranquilidade, confiança em Deus. Então estamos bem, né? Eu estou dormindo, eu estou confiante em Deus, eu estou seguro em Deus. Será que estamos mesmo? Temos dois exemplos na Bíblia. Mateus 8 e em Atos 12. Vou contar rapidinho para vocês. Numa grande tempestade, Jesus estava no barco, que mesmo? Dormindo. Os discípulos estavam angustiados, gritando, meu Deus, vamos morrer. E Jesus estava tranquilo, dormindo. Significa, irmão, dormir, tranquilidade, confiança em Deus, segurança em Deus. Sabe um outro exemplo de Atos capítulo 12? Pedro, que seria a última noite de Pedro vivo. Herodes prendeu Pedro, várias cadeias, né, jaulas, uma caverna com várias portas de aço, e lá no fundo, para ter segurança, Pedro não ia escapar dele. Ele estava ainda acorrentado a 2 soldados. Herodes dizia o seguinte: esse homem não escapa de mim. O que diz a Bíblia? Pedro estava o que mesmo? Dormindo. Irmãos, isso emociona a gente. O homem ia morrer de manhã cedo, mas ele estava dormindo, tranquilo, confiante na palavra de Deus. E Deus disse: não é hoje que você vai morrer. O anjo foi lá, diz a Bíblia, tocou nele, acorda. E ele acordou, mas ele pensou que estava vendo uma visão. As cadeias caíram, os soldados não viram ninguém, as portas foram se abrindo e ele foi embora. Mas eu quero só chamar a atenção seguinte, irmão: dormir é confiança, segurança. Só que a igreja está dormindo, mas numa falsa confiança. Tem um pregador da internet aí, que eu acho ele meio louco, ele é meio louco mesmo. Eu te vi, cara. Te vi lá em Santa Inês. Tem mais de 100 mil seguidores. Eu vi ele, eu falei, vou correr, eu vou parar e vou conversar com ele. Ele se veste de João Batista. Ele se veste de João Batista. Aí depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu não quero perder aqui. E ele diz uma coisa que é a pura verdade. Falsa segurança. Falsa liberdade. Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão dormindo, seguros, confiantes, dizendo em seu coração: eu sou rico, de nada tenho falta. Né? O que é que Deus diz? Mas não sabe que é o que mesmo? Pobre. Mas eu enxergo tudo, eu tenho visão espiritual, não tem dúvida nenhuma. E Jesus disse: tu não sabe que é cego. Irmão, nós vamos se salvar porque eu sou justo, você também é justa. O nosso paraíso já está preparado. Conta com a salvação, ganha. Justiça. E Jesus diz o que mesmo? Tu não sabe que é? Não. Irmãos, nós não podemos cair nessa falsa segurança de estar dormindo. Quero ler dois textos aqui de Ellen White, o seguinte: Testemunho, volume 2, página 337. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça e, no entanto, não são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Que triste. Igreja toda dormindo. E os pastores não conseguem acordar, porque também estão dormindo. Mas a igreja, irmãos, assim como na parábola, a igreja vai acordar. Não vai?
O apóstolo Paulo diz aos romanos que já é hora de acordarmos do sono. Mas quando a igreja acordar, irmãos, você e eu veremos que muitos de nós cairemos em si, que é tarde demais, como aquelas virgens. Quando acordaram, cinco viram que era tarde demais. Muitos de nós cairemos em si, que é tarde demais. Muitos de nós acordaremos, irmãos, para ouvir de Jesus a palavra mais dura que Deus pode dizer ao ser humano. Qual é a palavra que Deus pode dizer mais dura para o ser humano? Eu não te conheço. Lembra das 10 virgens? Faltou azeite, elas não tinham. O Espírito Santo que elas tinham não era suficiente para ir até o final, a tardança do noivo, enfrentar a dificuldade, enfrentar a crise final. E a mensagem, nem falei o título da mensagem, é preparando-se para a crise final. Irmãos, diante de nós está uma crise, nós precisamos estar preparados. Senão acordaremos, mas acordaremos, alguns irão perceber que é tarde demais. E vocês vão perceber, irmãos, que Jesus vai dizer, não te conheço. Eu te conheço de algum lugar, né? Nós já conversamos alguma vez. Como que eu posso conversar com Deus? Através da comunhão, que é através do que mesmo? Da Bíblia e o que mesmo mais? Oração. Pessoas que não oram, pessoas que não leem a Bíblia, estão contando com o céu, achando que vão se salvar. E Jesus vai dizer, não te conheço. Você não tinha comunhão comigo. Você não tinha o Espírito Santo, que quer dizer comunhão. Oi, irmãos. Quantos não têm companheirismo? Quantos de nós, quantos minutos passamos por semana lendo a Bíblia? Grande conflito na página 622 diz o seguinte: necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos para enfrentar logo aí bem na frente a grande crise. Precisamos de uma experiência que agora não possuímos e muitos são indolentes para obter. Não vão conseguir. Na página 621, a crise exigirá de nós uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Primeiros Escritos, página 120. Vi que o povo de Deus está em terreno encantado e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Oh, irmãos, quanto vale a eternidade, meu querido? Quanto é que vale viver para sempre? Quanto é que vale viver sem doença? Quanto é que vale viajar no universo? Eu li essa semana na meditação. Sabe que uma das coisas que os salvos vão fazer é viajar no universo. E vocês, aqui não tem ninguém que não estude. Aqui o pessoal sabe muito a imensidão do universo. Viajar entre as galáxias. Como é emocionante. Quanto vale isso? Como é gostoso ver aqui o parente vir de São Paulo, passeando. Como é gostoso. Quanto vale isso? E quanto vale viver a eternidade, irmãos? Aí diz aqui, muitas pessoas não entendem. Quanto vale? Será que não merece mais um esforço? Por que trabalha tanto? Por que estuda tanto para ganhar a vida? Será que a outra vida não vale mais? Jesus um dia disse, meu amigo, se teu braço, se tua mão, se teu pé te atrapalhar, tu se salvar, corta lá e joga fora. Se o teu emprego está te atrapalhando, corta esse emprego e joga fora. Se o teu namorado, teu amigo te atrapalhar, abandone. Quanto que vale a tua salvação? E agora, irmãos, nós vamos falar das coisas mais importantes. Como se preparar para a crise? A primeira coisa é estudo da palavra de Deus, irmãos. Na Bíblia e no espírito de profecia. Quem não lê, pega um livro. Pergunte para alguém aí qual é o melhor livro que eu posso começar lendo aí de Ellen White. Tem livro mais gostoso, tem livro mais cansativo. Comece a ler. Primeiro passo para se salvar, irmãos, é conhecer a Bíblia e o espírito de profecia. Grande conflito, página 625. Preste atenção, irmãos. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras que receberam o amor da verdade
estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Quem é que vai apenas se livrar disso? Quem for diligente, que é mesmo? Estudante da Bíblia. Não se iluda, não se engane. Se você não lê Bíblia, se você não lê, não entende, não compreende, vai ser enganado, porque Satanás não é bobinho. Satanás tem milênios de inteligência superior a nós. Nós lemos na lição dessa semana, eu quero dizer mais ainda, irmãos, não é só também ter conhecimento, não. Não é só ouvir a palavra de Deus, não, porque os discípulos ouviram a palavra de Deus, mas não acreditaram, não praticaram. Na página 602 do Grande Conflito, quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Quando a crise vier, irmãos, é que vai ser revelado quem é que estava preparado. E quem é que estava preparado? Aqueles que fazem da Bíblia a sua regra de fé e prática. Foi quando a crise chegou, eis aí o noivo, acordaram, e aí, quem é que estava preparado? 50%. Ô, irmãos, o irmão Jandir fala em 10%. Será que é 10% dos crentes que vão se salvar? Olha que pode ser menos. Olha que pode ser menos. Oxalá fosse 50%, aí seria muita gente, ó. Grande conflito, na página 593 e 594. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Quem é que vai resistir no último grande conflito? Só os que fortaleceram na palavra. Quando todo mundo dizer, não acredito nisso aqui. Não, irmãos, você diz, eu vou ficar aqui com a Bíblia aqui. Tá difícil para mim entender isso aqui, é mesmo difícil. É praticamente impossível. Não tem como escapar. Mas eu vou preferir ficar com a Bíblia aqui. Não é fácil, irmãos. Testemunho, volume 4, página 391. Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus tem dado ao seu povo. Vira aí? Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus tem dado ao seu povo. Por que não leem os livros que contêm a luz? E em conhecimento em advertência, reprovações e admoestações. Muita gente está fazendo as coisas erradas porque não tem conhecimento. E o segundo passo, irmãos, para se preparar para a grande crise é a comunhão com Deus. E aqui tem pouca coisa para falar. Que é comunhão com Deus, nós estamos falando aqui. É ler Bíblia e orar muito. Ler a Bíblia, examinar a Bíblia e orar muito. Irmão, eu não estou falando de reza. Eu não estou falando de reza. O Pai Nosso é uma reza. Orar, irmãos, é conversar com Deus. Senhor, assim, assim, assim. Não é desrespeitar a Deus. Não é oração, como diz aí, temos aí, dizendo. Tratar Deus como um parceiro. Não é isso. Oração fervorosa, irmãos. Passar minutos, horas orando, o dia inteiro orando. Manter comunhão com Deus é o segundo passo. O terceiro passo, irmãos, é a limpeza do pecado, e esse caso é problemático. É a limpeza do pecado. A maioria dos crentes de hoje acha que Deus vai salvá-los pecando. Tem pessoas dizendo, não, que a gente vai continuar pecando para sempre. Não vai. Ô, irmãos, isso não é difícil de entender. Não é difícil de entender isso. São os pecados que dividem o ser humano de Deus. Afastam o ser humano de Deus, é ou não é? Como que você quer ir para a presença de Deus pecando? Mas não faça promessa para Deus que você não vai mais pecar. Não faça isso, você não vai conseguir. Então quer dizer que eu vou continuar pecando? Não. Se você se entregar a Deus e pedir para Deus, faça essa obra em mim. Judas, o último verso de Judas diz isso. Deus tem poder, irmãos, para transformar nosso caráter. É Deus que vai fazer essa transformação do nosso caráter. E Ele só não faz essa transformação se nós não quisermos, se nós não entendermos. Mas se nós dissermos, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esse defeito de caráter. Me molda, me transforma. Grande conflito na página 620 diz o seguinte: todos que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás.
Irmão, todo o pecado que nós confessamos está relatado lá no céu. Tudo. Tudo. Só que para os cristãos, irmãos, preste atenção, não esqueça nunca mais disso. Para você e para mim, esses pecados podem sair de lá de cima. Eles podem ser apagados. E quando é que eles serão apagados? Quando você confessar. Quando você confessar. Quando você não encobrir. Quando você não se desculpar. Entenderam? Nós já podemos. Nós não precisamos ir lá para o dia do acerto de contas, chamar irmão Janilton. Não precisa. Hoje, agora, o pecado dele vai lá para o céu, anotado. Hoje mesmo, pode ser lá, o que mesmo? Riscado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem um dia para você tirar o seu pecado. Hoje eu chamo João, amanhã eu chamo Janilton, amanhã eu chamo Osés. Não, é hoje, agora. Não esconda seu pecado. Não se desculpe. Primeiros escritos, página 71. Os que hão de receber o selo de Deus, vivo, e ser protegido do tempo de angústia, irmãos, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Não pense que mentindo você vai receber o Espírito Santo. Não pense que roubando, enganando você vai receber o Espírito Santo. Não pense que pensando mal, olha, tudo isso aí. Tem uma lista de coisas, irmãos. Testemunho, volume 5, página 214. Nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar-nos de toda contaminação o templo da alma. Refletindo a Cristo, na página 341, diz mais o seguinte: o processo de refinação é duro de suportar para a natureza humana. Entenderam? Vou ler novamente. O processo de refinação é duro de suportar para a natureza humana. Entretanto, unicamente através dele é que a escora pode ser removida do caráter. Na fornalha da aflição, somos purificados dos resíduos que nos impedem de refletir a imagem de Cristo. Deus mede cada provação e ele observa o fogo da fornalha que deverá provar cada indivíduo. É você agora, Melissa, que eu vou provar. Deixa eu ver a temperatura que está aqui o forno. Deus vai dizer, bom, Melissa suporta tantos graus. Fulano não suporta tantos graus. Fulano suporta mais. Fulano suporta menos. Mas eu quero ler aqui, irmãos, chamar a nossa atenção. Como é a única maneira de sermos purificados do nosso caráter? É através do que mesmo? Me ajude. Da aprovação. Da aflição. Só tem uma maneira de purificar esse caráter. Através do que mesmo? Da aflição. E às vezes na quarta-feira a gente pede a Deus uma coisa. Mas eu tenho tanta vontade de ser purificado. Eu tenho um defeito de caráter, irmão. Eu preciso melhorar. Eu preciso. Olha por mim, irmãos. Aí Deus diz, bom, Osés, a única maneira de purificar esse negócio aí é tu passar por aprovação. Aí na quarta que vem, irmão, eu não estou suportando, tanto sofrimento. Cara, você não estava pedindo ser purificado, você não queria ser uma outra pessoa, não queria nascer de novo. Só existe uma maneira, meu querido. É a aprovação. E tem outro texto, irmãos, eu não estou sem referência aqui. Não lamente. De hoje por diante, irmãos, nunca mais lamente a aprovação. Nunca mais reclame da aprovação, porque é a única maneira que Deus pode purificar o seu caráter. Se você ficar reclamando dessa situação, só vai tornar mais difícil o negócio. Suporte essa aprovação. Se aguente. Você não pediu para Deus purificação? O quarto passo, irmão, para estar preparado. Entrega completa a Deus. Irmãos, entregar-se completamente a Deus é a cada manhã cedo. Cada manhã. Grande conflito, página 70. Cada manhã. Consagrai-vos a Deus para esse dia. Só hoje. Submetei-lhe todos os vossos planos. Diga para Deus, Senhor, estou com um monte de plano hoje. Quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Senhor, para que se executem. Ou deixe de se executar.
conforme indique a providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida. Assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Entrega completa a Deus é confiar em Deus completamente. Cheio de planos, conte para Deus os seus planos. Senhor, mas faça-se a tua vontade. Se acontecer, ok. Se não acontecer, tá bom também. Entrega completa a Deus. Não querer resolver as coisas por Deus. Deixe na mão de Deus. Não é ficar também parado, irmãos, não é isso. Mas deixe na mão de Deus. O que eu li aqui? Conforme indica o que mesmo? A providência. Deus vai providenciar. Vou falar uma besteira aqui para vocês, irmãos. Esse dia eu estava precisando de R$1.000 e eu passei uns 3 dias pensando que, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço para mim conseguir R$1.000? Para mim pagar um negócio? Eu estava aperreado. Pedi para um, pedi para outro. E adivinha foi o que eu fiz? Não adianta mais pedir para ninguém, não. Não vou mais pedir para ninguém mais, não. Adivinha? Alguém me ligou. Ó Zé, irmãos, pode ser coisa do diabo. Alguém me ligou e disse, ó Zé, rapaz, eu tenho R$1.000 aqui, tu não quer emprestado? E eu achei que era a resposta de Deus. Me empresta, estou precisando. Irmãos, tem um texto que eu não trouxe a referência, voltando um passo atrás, em relação às aflições. Todos nós passaremos por aflições. Ei, presta atenção nisso aqui, irmãos. Se nós não passarmos nessa aflição, se nós não ficarmos confiantes em Deus e falharmos nessa aflição, virá novamente outra aflição. Até um dia nós sermos aperfeiçoados. Portanto, se nós suportarmos a provação, se formos aprovados nesta, não virá outra. Amém? Não virá outra. Não precisamos. Porque, logicamente, quem confia, confia, não é verdade? Quem confia, confia. Olha o que Ellen White fala a respeito de Abraão. Abraão. Deus disse a Abraão, você terá um filho. 100 anos, nenhum. Ele pensou o que mesmo? Eu acho que eu tenho que arrumar outra mulher, né? E a mulher dele deu a dica para ele ainda. Arruma outra mulher. Toma aqui uma aqui para você ter um filho. Ô, irmãos, o que aconteceu com Abraão? Ele falhou. Se Abraão, diz Ellen White, se Abraão não tivesse falhado naquela primeira prova, tivesse confiado em Deus, esperado na providência de Deus, ele não teria que passar para outra provação. Qual foi a outra provação? Foi mais difícil ainda. Ter que matar o filho que nasceu. Mas e agora ele precisava, era o pai da fé, ele precisava provar que tinha fé, então Deus lhe deu uma outra provação, e agora foi mais difícil. Porque ele havia falhado. O povo de Israel, irmãos, quando saiu do Egito, eles passaram por 10 provações. Sabe quantas eles venceram? Nenhuma. Sabe o que aconteceu com eles? Nenhum se salvou. Se nós não suportarmos a provação, irmãos, se nós não perseverarmos com a única maneira que Deus tem de nos purificar, nenhum de nós será salvo. O quinto passo, irmãos, para estar preparado para a grande crise. Um trabalho diligente para Cristo. Nós não podemos perder tempo, irmãos, de pregar o evangelho para as pessoas. Tem uma música que eu gosto muito dela, é Brilhar por Ti. Às vezes você não precisa falar para ninguém, não precisa fazer um estudo bíblico para pregar para alguém, para testemunhar para alguém. Testemunho, volume 5, página 452, diz o seguinte: não é tempo agora de ocupar-nos a mente com coisas de menor importância. Ô, irmão, que são coisas de menor importância. O que é mais importante do que viver para sempre? Trabalhar e morrer para viver 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos? Não há mais tempo, irmãos, eu vou dizer assim, não há mais tempo para nós ficarmos gastando tudo que temos por essa vida. Não há mais tempo para isso.
Não há mais tempo para brincadeiras, irmãos. Eu já falei para o João Pedro e para a Iana. Não há, infelizmente, eu digo infelizmente, eu tive tempo de ser viciado em futebol. Vocês não têm mais tempo para isso. Eu digo para vocês, não tem mais tempo para isso. E eu vou ser cobrado, lógico, eu tive muito mais tempo. Vocês não têm esse tempo. Testemunho, volume 5, página 463. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retardado, retido, precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Enquanto há tempo de pregarmos o evangelho em tempo de paz, irmãos, a igreja vai ter que pregar em tempo de oposição. E a última coisa, irmãos, o último passo para estar preparado é a atividade em prol da liberdade religiosa. Nós não devemos restringir a liberdade de consciência de ninguém. Nenhum pai deve exigir uma obediência forçada. Tem que dar liberdade. Diga, nenhum irmão de igreja, nenhum governador, nenhum presidente deve dizer o que você tem que acreditar. Nós devemos defender a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Nós vimos aqui, não vou falar disso aqui, mas apenas citar pouca coisa. Nós vimos um exemplo bem pequenininho agora no tempo da pandemia, onde a liberdade de escolha, de consciência, foi tirada das pessoas. Muitos tomaram aquela vacina sem querer, obrigados. Por ele não tomaria. Por ele arriscaria a vida, não é verdade? Por ele arriscaria a vida. Mas isso vai acontecer novamente na parte religiosa, onde vão impor uma obrigação para você e para mim. E aí nenhum de nós deve fazer. E aquele homem que eu falei para vocês, ele fala de uma falsa liberdade. Sabe aquela falsa liberdade? Falsa liberdade que diz, se você quiser. Não é bem assim por aí. Irmãos, vimos nessa mensagem de hoje os principais passos que devemos dar rumo ao preparo para suportar a crise. E eu vou repetir o que eu já disse hoje aqui, irmãos. Não faça promessa para Deus que vai fazer alguma coisa. A partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. Você não vai conseguir. O próprio Jesus disse isso, irmãos. Não foi? Sem mim, nada você pode fazer. Se você fez alguma coisa de boa, não veio de você. Não veio de você. Se você falou algo de bom, não foi de você. Mas nós devemos dizer uma coisa para Deus, irmãos. Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Faça a transformação do meu caráter. Sem esquecer que qual é a única maneira que há para que nosso caráter seja transformado? Vamos para casa isso, para nunca mais esquecer. Provação. A aflição. A angústia. É a única maneira. Eu falei hoje aqui na lição, vou repetir aqui para vocês da internet. José, os jovens também estavam lá, não ouviram. José era o mimadinho do papai. Era o mimadinho do papai. Deus tinha um plano para aquele jovem, mas ele precisava ser purificado. Talvez aquele ódio dos irmãos dele contra ele tinha algum motivo, né, irmão? Tinha algum motivo. Ele devia, quem sabe, jogar umas piadinhas. Apesar que a Bíblia não fala que ele jogava piadinha, mas ele contava os sonhos que ele tinha. E aquele sonho dizia que os filhos, os irmãos dele iam ser servo dele. E aquilo irritava eles. Só teve uma maneira de Deus purificar aquele jovem, irmãos. Foi através do que mesmo? Da fornalha da aflição. E uma outra coisa, irmão, não nos esqueçamos. Deus vai olhar o forno, a temperatura, não é isso, irmã Melissa? Para uns a aprovação será maior, para outros a aprovação será menor. Deus sabe o quanto você vai suportar. Deus não vai dar mais do que você pode suportar. Se você está passando por essa aprovação, não diga, eu não estou suportando. Não diga isso, por que não? Porque Deus não vai pôr em você uma aprovação que você não suporte. O que você pode dizer assim, ou me aguento,
Me ajude a suportar. Judas, o verso 24, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Deus tem essa capacidade, tem esse poder, irmãos, de nos tornar irrepreensíveis. Não nos esqueçamos disso. É Deus que faz a obra. Deixemos, irmãos, que Deus faça a obra em nós. Não façamos como outros já fizeram, de querer ajudar Deus na obra que Ele disse que vai fazer. Irmão, se esse é o nosso desejo, de deixar que Deus faça a obra em nós, se esse é o nosso desejo, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Obrigado a Deus por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de vivermos aqui nesse planeta, de ouvirmos a Tua palavra, de termos o conhecimento da Tua palavra, tanto na Bíblia, quanto no Espírito de Profecia, quanto na ciência, quanto na experiência diária. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos. Faça a transformação do nosso caráter. Nos prepare, ó Deus, para estarmos em pé quando vier a grande crise. Quando ouvimos o soar, eis aí o noivo, que nós, quando acordarmos, estejamos preparados para enfrentarmos essa grande crise. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos para o futuro, um pouquinho além, e vermos a eternidade ser aberta aos nossos olhos. Mas não nos esqueçamos, não nos deixe de esquecer de que antes da glória vem a batalha. Nos prepare, ó Deus, para essa batalha, para que possamos ser vencedores. Assim como está revelado que o Cordeiro vencerá. Vencerá com o Cordeiro também aqueles que estiverem com ele. Isso tudo nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé ainda e cantar o hino 166.